Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo de hoje, número 167. A Gênesis, capítulo 14, questão de número 46. Então, finalizando a questão de número 46, porque então, longe de a secundar, o obsidiado repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre. Infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. O Livro dos Médios, parte 2, capítulo 23. Então, nós temos que, por mais que no Livro dos Médios nós já tratamos já da fascinação e da subjugação, mas se você for lá na questão, no Livro dos Médios, na questão de número 240, principalmente na questão de número 240. Então, na questão, vai no capítulo 23 da obsessão, né? Que Kardec classifica obsessão simples, fascinação, subjugação. Então, tem causas de obsessão, meios de a combater. Então, quando nós esmiuçamos o Livro dos Médiuns, nós tratamos dessas questões todas aqui, né? Então, você observa obsessão simples, fascinação, subjugação. Só que aqui, nesse princípio, Kardec não coloca o termo possessões. Olha só para você ver, logo mais aqui à frente, na questão de número 240, Kardec diz assim, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Então, vejamos bem a subjugação. A subjugação pode ser moral ou corporal. Então, você entende que nós já tratamos desse assunto já, quando esmiuçamos o Livro dos Médiuns. Mas necessário nesse momento agora, alguns tópicos aqui, para poder complementar a fascinação, né, e também a subjugação, tratadas por Allan Kardec na Gênesis, capítulo 14. Então, aqui, a subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Olha só. Traduz-se no médio escrevente por uma necessidade incessante de escrever. Ainda nos momentos menos oportunos, vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. É aquilo que nós já dissemos. Por isso que Kardec, ele resume em obsessão simples, obsessão que é fascinação e obsessão subjugação, né? Então, nada de possessões.
vai às vezes mais longe. A subjugação corporal pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça, a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Olha só para ver que coisa. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença de multidão. Vamos dizer assim, me esqueço o nome agora. Eu me esqueço o nome agora de um ser aqui na Terra que passou por... Ele sofria esse tipo de obsessão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações, estão, porém, convencidos de que absolutamente não o era. Ele não era louco, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade e com isso sofria horrivelmente. Então, agora na questão 241 que começa a respeito da possessão. Então, olha que Kardec aqui esclarece a respeito de possessão. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos. Dava-se outrora, né? O nome de possessão ao império exercido por maus espíritos. Então, hoje, o que nós, assim, entendemos por obsessão simples, fascinação e subjugação, outrora dava-se por possessão o império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação, olha só. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Olha só Kardec dizendo, por dois motivos deixamos de adotar esse termo, quer dizer, esse termo possessão. Então, Kardec deixou, né, de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho. Tá vendo só? Dissemos isso, né, no vídeo anterior. Nós tratamos praticamente no final, praticamente a respeito dessa questão. Então, olha só. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, percebe-se a importância do conhecimento das leis, principalmente contidas nas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos.
Então, deixamos de adotar esse termo, né? Possessão. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal. Isso é inexistente. Enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se, né? Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo, de um espírito estranho. Então, aquele espírito, ele vai e apodera-se do teu corpo, né? Ou no momento, por exemplo, você está aí, então um espírito vai, se apodera do teu corpo e expulsa o teu espírito daí. Aí, não tem jeito, né? Apoderamento de um corpo de um espírito estranho, de uma espécie de coabitação. Ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós não há possessos no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Reconhece-se, olha só para você ver, eu estou pulando assim para pegar os tópicos assim, né, para poder esclarecer um pouquinho mais a questão da possessão. Então, e mostrando a obsessão e mostrando também a subjugação. Então, reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Olha só. Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, reconhece a obsessão pelas seguintes características. Só que é aquilo que nós já dissemos em outros vídeos. Essa obsessão em querer guardar figurinhas. Então você automaticamente está sendo obsidiado a guardar certas coisas, mas há várias características. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceiro, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe dispensa os espíritos que por ele se comunicam. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Sexto, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitavo, constrangimento físico, qualquer dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu malgrado. Nono, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objetivo. Então, diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar-se: não é lastimável ser médium? Não é a faculdade mediúnica que o provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas?
fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médios nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médios. Olha só para você ver. Então aqui Kardec reconhece a obsessão pelas seguintes características. Então aqui está mostrando um ângulo que não é o ângulo o qual nós estávamos mostrando nos vídeos anteriores a respeito do obsessor. Você entendeu? Obsessor é uma coisa. Obsessão. Então, obsessão por uma coisa. Então, uma influência de um espírito das trevas, um espírito sofredor, um anticristo e tudo mais. É lógico que o obsessor também pode levar o indivíduo a passar-se por todas essas fases aqui. Mas desde que o indivíduo, ele tendo conhecimento parcial da doutrina dos espíritos. Então, olha para você ver a resposta dos bons espíritos à pergunta que Kardec fez. Então, Kardec fez a seguinte pergunta: diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser médium? Não é a faculdade mediúnica que o provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. Os espíritos estão respondendo a Kardec agora. Não foram os médios nem os espíritas que criaram os espíritos. Então você observa que está comentando a respeito dos espíritas. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritos e médios. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espírito desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influências salutar ou perniciosas sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais do que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, faz-no por mil outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Então, você observa que aqui são 10 características, não sei se são, reconhece pelas seguintes características, que comenta-se 9 características, né, da obsessão, mas com relação ao médium, com relação àquele que já está trabalhando a sua mediunidade, ou aquele que encontra-se num processo de obsessão simples, ou de fascinação, ou de subjugação. Então, por esses ângulos todos. Mas nos vídeos anteriores nós estamos tratando dos obsessores, né? Que é lógico. Por que nós estamos tratando dos obsessores? Porque nós já tratamos dessas questões que que terminamos aqui agora. Nós já tratamos dessas questões no esmiuçamento do Livro dos Médiuns, quando nós o esmiuçamos, né? Então, nós estamos apenas voltando no Livro dos Médiuns para poder mostrar
a diferença entre subjugação, ou melhor, possessão e subjugação. O que é possessão? O que é subjugação? Qual é o termo que Kardec deixou de lado, né, deixou de adotar? Possessão. Os motivos nós tivemos oportunidade de lê-los aqui, né, e de explicar. Na verdade, já tá praticamente explicado, né? E obviamente nós vamos, porque já encerrou já o vídeo, nós vamos voltar para a Gênese, mas no próximo vídeo e no próximo dia.